E aí, galera do Terceirão da Tarde, desta quarta-feira, olha que bom, hein? Boa tarde, neste 24 de agosto, né? Hoje nós temos um convidado muitíssimo amado. Olha, é Jorge Amado, é o autor brasileiro mais amado pelo público, né? Muito conhecido. Boa tarde aí a galera. Olha aí, que boa, a turma toda aí do Terceirão, valeu! Todo mundo de Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, todo mundo aí, hein? Que ótimo! Vamos dar andamento ao modernismo, né? A ficção. Olha aí, lembrando, ó, segunda fase do modernismo, na prosa, é a ficção de 30, né? É o neorrealismo, hein? Ó, aqui. Mas também você pode chamar, já devo ter visto, tem questões, o regionalismo de 30, ou o romance de 30, que é uma literatura muito diferente. É uma literatura marcada pela tensão social e política. E aqui eu trouxe dois quadros do Portinari. Aliás, ele tem uma sequência de quadros, de pinturas, né? Nessa linha aí. Olha aí a Fernanda, todo mundo chegando aqui, que ótimo. Olha que beleza de quadro aí, Fernanda. E o Paul, olha aí, Eliel, todo mundo, hein? Você tem Retirantes, né? É um quadro surreal, lógico, né? Você está vendo o absurdo, né? Como ele captou, né? Essa tragédia da seca, do retirante. E aqui o enterro da menina. Você captou aí também, né? Essa força que é a pintura para tentar registrar artisticamente o flagelo da seca. E tudo começa em 1930, vai até 45. Já vimos o Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, né? E aqui nós temos o Jorge Amado. Em 28 foi publicado um romance interessante, A Bagaceira. Mas e o que foi que aconteceu para que essa literatura começasse a dar esses sinais de comprometimento? É agora, né? Aí vamos visitar um ano. Opa! Tá bom. Valeu, Eliel. Muito bom. Então, o que aconteceu é o seguinte. Está aqui o contexto. Aconteceu em 1926, ó, bem aqui, ó, o Congresso do Recife. E esse congresso discutiu o Nordeste, discutiu a questão do homem nordestino, né? O homem nordestino. Do lado, né, o latifúndio, a questão da seca, a violência, a corrupção, olha aí, os contrastes sociais, o coronelismo, aquele voto de cabresto, o cangaço, e o misticismo do nordestino, né? Isso é tão forte, já tem aí quase, sei lá, um século, né? E agora o Vaticano anunciou que o Padre Cícero vai ser santo, né? Você vê as romarias no Canindé e no Juazeiro. É coisa do nordestino, né? Muito envolvido com isso, esse misticismo. É o que a gente costuma chamar de catolicismo bruto, né? Esse misticismo aí, né? Deise, muito bem, boa tarde, muito obrigado, que legal, a turma toda aí. A turma toda chegando, hein? A Érica Fernanda, e tem a Fernanda Silva, não é?
A galera toda aí, o Eliel Jonatas. Bom demais o terceiro. O terceiro é muito firme. Então, em 1928, o José Américo de Almeida, né, paraibano, publicou o romance A Bagaceira. Exatamente falando da vida do nordestino, né, a situação difícil do homem do Nordeste, que convive nesse ciclo, né, da seca, a questão do retirante, o coronelismo, né, e mostra a vida difícil, a vida em bagaço, digamos assim. Em 1933, o Gilberto Freire publica Casa Grande e Senzala, uma obra magnífica, né, para a gente compreender essa miscigenação, né, essa geografia, essa antropologia, essa sociologia, esta história nordestina, né, dos engenhos, da seca, né, da cana-de-açúcar, dos engenhos. Lins do Rego é que mexe com isso aí. O cacau do nosso convidado de hoje, né, Jorge Amado. De 30 a 45, nós temos o período que a gente chama de Era Vargas. Olha aí. E esse período também foi de convivência com o fantasma e a realidade da Segunda Guerra Mundial. Uma tragédia, né? Imagine 2 guerras mundiais dentro de um mesmo século. É algo assim estúpido, né? Isso causou algo assim inumano, né, na condição inteira do planeta. Esse contexto nordestino, brasileiro aí, fez com que surgissem grandes obras, né, refletindo essa vida difícil do nordestino, né? E o Jorge Amado vai representar na literatura dele, os grandes romances dele, né, temas né, do Brasil. E tem vários romances que o consagraram, né, dentro do ciclo do cacau. É tanto que do lado direito você está vendo 2 figuras de cangaceiro, né? Porque na obra do Jorge Amado, esses matadores aparecem lá, né? Aqui são pinturas do Aldemir Martins, um pintor cearense, né, que gosta dessas figuras geométricas assim, né? Nordeste é sol, seca, violência, corrupção, coronelismo, cangaço, né? São os contrastes, o latifúndio, né? Então os escritores produziram esses romances, essa literatura de tensão social. É por isso que é uma literatura diferente. O romance de 30, né? Ele trata dessa situação aí, né? De violência, de tensão social e política. Começa com Raquel de Queiroz, que a gente já teve esse momento aqui com ela, né? Com O 15. Eita! Aí tivemos Vidas Secas, São Bernardo, grandes obras, né? E agora é a vez do Jorge Amado, dentro desse romance de 30, né? É uma literatura muito... é constante nos concursos. Não é só o Enem, né? Concursos em geral, né, que se faz, né? Concurso de polícia, concurso não sei de onde, né? Sempre tem textos desses grandes autores, né? E do romance de 30 não falta, né? Por isso que eu convido a galera aí para poder ter cuidado com a grande obra do Jorge Amado. Ela é muito diversificada, é multicultural a obra dele, né? Porque tem o Jorge Amado do ciclo do cacau,
mas tem o Jorge Amado do romance popular, do operariado, né? Tem o Jorge Amado do romance de meninos marginalizados, urbanos, romances urbanos, né? Logo ele produziu mais de 30 obras, né? Um escritor muito fértil, muito fecundo, né? Assistia muitas entrevistas dele, né? E eu tenho, eu tinha coleção toda, a coleção dele, né? Mas eu preferi ficar com 5 obras, né? Aquelas obras que estão assim no nível mais elevado, né? Como, por exemplo, Tédio Sem Fim, que, a meu ver, é o grande épico, né, do ciclo do Cacau, né? E o Jorge Amado, aí nesse ciclo do Cacau, ele é imbatível, é o nome fundamental, né? Mas o melhor de tudo é como o Jorge Amado vai temperando as narrativas dele, né? Com situações de sensualidade, né, sexualidade, né? E aquele clima assim romântico, né? O clima de violência, meio ao sentimento do amor. Mas o forte dele é a pimenta do sexo, né? Isso a gente viu aí, uma novela da década de 1970, que refizeram a novela agora, coisa de 4, 5 anos, né? Que é Gabriela, né? Gabriela, Cravo e Canela, né? Olha o título e olha observe a plástica, né? A pintura que é o nome da Gabriela. A Gabriela é a mulher brasileira, né? A morenidade, a mestiçagem. Mas atrelado ao nome dela, você tem cravo, cheiro, cor, canela, cheiro e cor. É o Jorge Amado, né? Que vai temperando, né? Como ele mesmo diz, eu sou apenas um baiano, romântico e sensual, né? Ele diz, né? Mas não é ele está falando da obra, lógico, né? Então, na obra dele, a sensualidade vai tomando conta, né? Quem assistiu a novela, você viu aquelas cenas da Gabriela subindo lá no telhado, aquela coisa toda. A Sônia Braga, no auge da juventude dela, né? É uma das cenas mais emblemáticas que a novela mostrou, não é? Essa mulher sensual e tudo, né? Coitado do seu Nassib, né? Então, foi uma novela de grande sucesso. E vem outras, Jubiabá, Mar Morto. Aliás, quase todas as obras do Jorge Amado já foram levadas para o cinema, televisão. Quem não se lembra, por exemplo, Dona Flor e seus 2 maridos? Vamos ver agora, hein? Pronto. Então, é o Nordeste, né? Para a gente poder compreender melhor o Nordeste, não é? Eu trouxe aqui essa questão para a gente ter uma ideia dessa literatura, né? A respeito do romance neorrealista, não é? Que é o romance de 30, olha aí, ó, né? Segunda geração, né? Você tem com Graciliano Ramos, Raquel, em certa medida com Lins do Rego e Jorge Amado. Mas por que ele diz em certa medida? Porque não é a obra toda, né? Assim como também o Lins do Rego e Jorge Amado, né? Evitaram a descrição do ambiente e dos costumes como acessório da narrativa, né? Assim, afastaram-se da abordagem pitoresca. Isso aqui é o que atrapalhou muito no romantismo, o regionalismo do romantismo, essa abordagem pitoresca da região. Estragou. Esses autores se afastaram disso, né? Essa descrição assim, exaustiva, né? Dos costumes. Também se afastaram do pitoresco, né?
E se concentraram em quê? Então, tá aí. É uma questão do perfil de questões do Enem. Né? E se concentraram em implicações psicológicas, né? Sociais, né? Morais, dos dramas, né? Do homem nordestino. Então, a letra D é perfeita. Né? Olha aí, galera. Tá aí, hein? Ótimo. Por que que o regionalismo, do romantismo, foi tão frágil? Porque eles ficaram muito atrelados à descrição dos ambientes, né? Exageraram, né? Dos costumes e mergulharam no pitoresco da região, né? Fazendo pinturas, né? Picture, pitoresco. E os romancistas de 30, desculpa aí, galera, o que fizeram? Se afastaram disso aí e entraram nessa linha do psicológico, né? Foi o caso do Graciliano Ramos em Vidas Secas, né? São Bernardo, Raquel de Queiroz no 15, né? O Lins do Rego, com as obras ligadas ao ciclo da cana-de-açúcar, né? E o Jorge Amado do ciclo do cacau. Né? Essa aí é a melhor parte, né, desses autores. Né? Tá aí a questão, tá bom? Dá uma olhadinha para ver se não tem alguma distorção, né? Outra questão aqui. Vamos dar uma olhadinha nela? O romance regionalista nordestino, que surge e se desenvolve a partir de 30, você já sabe como é que chama, né? Romance de 30, regionalista de 30, são romances de tensão social e política, né? Que pode ser chamado, às vezes numa questão pode aparecer, neorrealista. Isso se deve a que esse romance, não é? Vamos ver onde é que a gente pode encaixar aí, galera. Dá uma olhadinha aí, hein? Dê uma olhadinha aí, vamos analisando. A letra A não pega legal, né? Diz que, né, realistas do século XIX, letra A não pega aí, não tem sentido, é no romantismo, não no realismo. Né? Mas olha a B. Tá aí, lendo a letra B não tem mais para onde você ir, não é? A letra B responde perfeitamente. Apresenta, olha aí a B, né? Através do discurso narrativo, bonito, uma visão realista e crítica das relações entre as classes, né? O coronelismo, o jagunço, né? O sertanejo, né? O coronel, o dono das terras, né? Que estrutura a sociedade do Nordeste. A letra B é perfeita, né? Puxa muito bem essa intenção. Está aí a letra B para vocês. Duas questões, imagine, envolvendo todo esse período do romance de 30, que vai de 1930 a 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Né?
E aí você tem um painel, né, desses escritores de 30, que quase 100% das obras traz essa visão realista, crítica, né, entre as classes. Né. E é assim no romance Vidas Secas, São Bernardo, o 15 Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. E aí você tem isso aí em Menino de Engenho, de José Lins do Rego, Fogo Morto, também do Lins do Rego, e agora com as obras de Jorge Amado. Valeu? Pois vamos que vamos, hein? Só coisa boa. Aqui, olha aí o baiano. Que beleza. 1912, né? Ele foi a óbito em 2001. Que coisa, viveu bem, hein? Olha aí o Jorge. Ele ganhou o prêmio Camões, né? 1994. Ganhou o prêmio Camões, né? Eu destaquei logo Terras do Sem Fim. Né? Muito legal. É uma epopeia. Né? São Jorge dos Ilhéus, também ligado ao cacau. Então, destaquei aqui as obras ligadas a esse universo dos grandes latifundiários coronéis, entre aspas, né? Que lutam, né? Disputam as terras da Bahia, né? Para o cacau. Né? Por isso que o nome dele está vinculado a esse ciclo aí do cacau. Né? Ele foca bem essa crise da sociedade cacaueira, né? O domínio econômico, o coronelismo, aí vem a parte política, a parte social, né? E o Jorge Amado vai misturando elementos, as heranças do naturalismo do século XIX, né? Com a questão econômica. Cacau manda quem pode, quem tem poder econômico, né? E aí ele quer se referir aos grandes latifundiários do cacau, né? Os coronéis do cacau. E aí a figura dele, né? Assisti a muitas entrevistas dele, né? Acompanhei bem. Cada romance que ele lançava, a gente estava muito atento, né? Para ler, debater na faculdade, os cursinhos, nos vestibulares. Era um glamour, né? A cada ano que saía a obra, a gente estava de plantão, né? Muito bom. Valeu, vamos lá, hein, galera? Vamos lá, terceirão. E aí tem um romance que eu destaquei no segundo quadro, é Capitães da Areia. Aí ele muda o foco, né? Ele sai da zona rural, do cacau, e vai expor a marginalidade, os menores, né? Marginais, menores abandonados, né? De Salvador, aí vai mostrar esse lado do universo das classes populares, né? Os problemas sociais. E o romance mais representativo é Capitães da Areia, né? Uma obra muito curiosa, né? Muito popular. Ele escreveu muitos romances nesse campo, né? Das classes populares, né? Chamados romances proletários, de muita conotação política e social, né? Como ele escreveu muito, né? Tem esse detalhe aí, para o aluno, o professor, verificar o campo de visão do escritor, não é? Uma perguntinha curiosa seria, o que ele fez para ganhar o prêmio Camões, que é o maior prêmio de língua portuguesa, né? É bom lembrar também que o nome dele várias vezes foi colocado para o Prêmio Nobel de Literatura, mas não conseguiu.
e ganhou o Prêmio Camões. O motivo é que ele nos deu uma visão muito ampla, né, multirracial, né, e multicultural do povo brasileiro, né? Essa é a resposta, né? Em Terra do Sem Fim, a questão do cacau, São Jorge dos Ilhéus, muitas obras, são pelo menos 3 dezenas, né, de obras dele. De todos os autores brasileiros, é o autor que foi mais adaptado para o cinema e para a televisão, né? Muito seriado, novela, essa coisa toda, filmes. Tem Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é uma obra muito interessante, né? Adaptar para o cinema, olha, mas é um negócio muito curioso. Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Alguém quiser confirmar isso aí, conferir, né? Puxa o filme e assista, né? E também teve Terra do Sem Fim, que foi adaptado, né? Foi levado para o cinema também, né? E foi grande sucesso. Os Terceirão, convém, hein? Pegou legal, hein? Tiver a oportunidade, vá a fundo. Assista o filme, né? E então você vai encontrar um manancial, né, de coisa boa do Jorge Amado, né? Em frente, galera, Terceirão, não perca os detalhes, hein? Ele nos deu um painel, né, multicultural, né, multirracial, né, do povo brasileiro. Legal, olha aí, olha o Jorge, né? Você tem aqui uma carranca do Jorge, né? O B de Bahia, é um afro-baiano, pronto. Está bem aqui a expressão, ó. Tudo da Bahia é com Jorge Amado, né? Ele e o Castro Alves. Muito bom. Aqui eu destaquei Gabriela, né? Gabriela Cravo e Canela, de 58. Um romance estupendo, né? Extraordinário, né? Mar Morto, Tieta do Agreste, que também foi seriado, novela, essas coisas, né? Show, né? Mas de todos, o maior sucesso de público mesmo é Gabriela, né? A brasileira, né? Aquela sensualidade, aquela mulher mesmo, né? Representante, né? Feminina. São narrativas. Olha o sucesso dele, onde é que está aqui, ó. Narrativas populares e sensuais, né? Eu acho que o campo maior mesmo, o campo mais minado, que chama mais a atenção, é a questão da sensualidade, né? Ele é campeão nisso aí. Como todos os grandes escritores, vem a ironia. Ele era do Partido Comunista, foi caçado, era deputado federal, etc. Tinha uma visão anarquista, debochada de tudo, né? E uma linguagem bem popular. Eu acho que esse sucesso dele vem mais em função de trabalhar a linguagem, né? Regional, popular, né? E aí, com isso, ó, olha o último item. Olha aí, Terceirão, o último item. O circular todo aqui, ó. Olha aí. Aqui responde tudo, né? Ele construiu, né, um painel de personagens, romances, né, da diversidade social, econômica e cultural do povo brasileiro. Isso aqui é o que é a essência, né, dele, é exatamente isso aqui.
Então, dá com todo cuidado, ó, destaque aí, e vem o Enem, hein? Rapidinho nós estamos lá no Enem. É exatamente isso aí. O caminho, assim, para a gente conhecer, se não houver oportunidade para ler as obras, né? Mas você tem aí essa explicação do porquê dele ser tão amado, né? É essa linguagem popular, essa sensualidade, esse clima afro-baiano, né, da obra dele, ciclo do cacau. Então você tem todas as pistas, né? E aqui nesse trabalho do Marcílio Godoy, você tem tudo dele, né? O J de Jorge, o B de Bahia, você tem o A de Amado. O cara foi genial aqui, né? E tem assim essa parte aqui, né, bem curiosa aqui, ó. Lembra muita coisa África. Pronto, é exatamente isso aí, né? Era para mostrar para vocês, era isso. Não dá para não acertar. Qualquer pergunta passa por aí. Por essa explicação do Jorge Amado, né? Muito querido, muito amado. Embora não seja tão amado assim pela crítica. A crítica sempre viu a obra dele com certas reservas. Mas o público sempre amou o Jorge Amado, né? É tanto que as novelas e seriados que foram feitos tomando por base a obra dele, né, sempre foram de grande sucesso. Extraordinário, né? Está aí. Muito bom, não é? Também acho. Mas não perca esse detalhe. Eu trouxe aqui algumas considerações, né, do escritor. Aqui algumas obras, né? Capitães da Areia, repetindo aí, né? Terras do Sem Fim, uma obra impressionante. Dona Flor, olha aí a Dona Flor, filme muito bom. Tenda dos Milagres, né? Aí vem as matrizes africanas, né? Gabriela. Então o que é que ocorre com ele? É uma galeria de personagens que vai enriquecendo a obra dele, né? De muita coisa, né? Principalmente a sensualidade das morenas, né? Muita pobreza na obra, marginalizados, operários, coronéis do cacau, jagunços, muita coisa. E vem a frase dele muito famosa, né? Um baiano romântico e sensual. Claro que ele não está se referindo a ele, lógico, né? Mas a obra dele, né? Temperou a obra de tal maneira que o sucesso foi garantido, né? Hoje é um autor muito lido, né? Muito traduzido, né? Diziam até que ele era como se fosse assim, um diplomata da literatura brasileira no exterior, né? Era o nosso diplomata. Terceirão, está aí, hein? É o Jorge Amado. Tem uma coisa curiosa que o Jorge Amado fez, né? Foi levar para dentro do romance dele, de alguns romances, né? A figura do malandro. Ora, essa figura do malandro, ao longo dos estudos da literatura brasileira, né, os tipos sociais assim, muito curiosos, né, que vêm desde o Brasil colônia, né, e quando chegou lá no romance Memória de um Sargento de Milícias, imagine, né,
quando o Manuel Antônio de Almeida criou o personagem Leonardinho. Olha a safadeza nesse inho. Leonardinho, né? E também a malandragem do personagem Firmo, no romance O Cortiço. Né? Então você tem o Leonardinho, o Mulato Firmo, você tem a Rita Baiana, né? São assim esses marginalizados, né? Que o Jorge Amado captou e sintetizou na obra dele, né? Configurou bem, né? Aqui, ó, no romance Capitães da Areia, né? Essa malandragem que ele botou dentro desse romance dele, né? De certa forma ele foi temperando os romances nesse clima de personagem assim, que corre da polícia, ambulante, coisa clandestina, por aí, né? Os malandros, né? Que está lá no Leonardinho, no Memória de um Sargento de Milícias, né? Então, ele captou bem isso aí e trouxe para dentro do romance dele, né? Não só nos Capitães da Areia, em outros também, né? Mas ele entendeu bem essa situação curiosa. Pois valeu aí, Terceirão. Tem mais, hein? Vamos aí. Pronto, tem aqui uma questão, né? Vou dar 1 minuto para vocês analisarem essa questão. Essa vasta obra, olha aí, do Jorge Amado, né? Jorge Amado urbano, Jorge Amado rural. Esse painel imenso que ele construiu, né? Tá bom? Meu diretor, me dê aí 1 minutinho. E aí, galera? Terceirão? Ótimo. Então, vamos conhecer a questão. O leitor deve entender que a vasta obra de Jorge Amado, né? Aí, urbano, né? Personagens marginalizados, aquela coisa operário, né? Rural, aí é o ciclo do cacau, né? Construída num vasto painel do povo brasileiro. Então vamos atrás, é uma o quê? Acho que nós já temos as 2 palavras que eu pronunciei quando estava comentando, né?
bem aí na letra D. Né? A letra A pega legal, um retrato de um vasto projeto cultural, multirracial e tal. Mas a falha, porque está dizendo que é no século XIX. Não, que é isso? Né? Na letra B tem a falha que diz que é específico, de retratar a seca, o retirante. Não é específico. Né? A letra C diz que é só o perfil afro-baiano. Não. Cadê o ciclo do cacau, que é o que chama mais a atenção? Então, juntando tudo, está na letra D. Olha aí. Representação da diversidade econômica e cultural e um retrato, né, multicultural e multirracial. Aí pegou bem. Aí pegou legal, hein? Tudo que você quiser do Jorge Amado cabe nas duas palavras. Né? Multicultural, né? Porque ele mexe com muitos perfis, né? Criou uma galeria imensa de personagens em vários sentidos. Né? No campo afro-baiano, né? A questão do candomblé, o misticismo, né? O jagunço, o retirante, seca também, etc. Tudo. Então, juntando tudo isso aí, cabe nesse multicultural e multirracial. Então, o terceirão que está acompanhando a aula, o caminho, né, a pista, para você compreender melhor o Jorge Amado, com a grande obra dele, né? Você pega Capitães da Areia, Urbano, Marginalizados, Terra do Sem Fim, Ciclo do Cacau, Coronéis, Jagunços, por aí vai. Então é uma coisa imensa. Né? Pega Gabriela Cravo e Canela, mistura. Tem retirante, tem seca, tem o coronel do cacau, né? Tem a manobra política, a corrupção, políticas, todo jeito. Então, cabe bem nessas duas palavras aí. É que a grande obra dele se encaixa nesse perfil, né, da letra D. E aí, galera? Estamos aqui, ó. Ciclo do Cacau, hein? Eu tirei um fragmento do romance Terras do Sem Fim. Uma obra gigante. É uma epopeia do cacau, né? Algo grandioso, né? Principalmente desse choque entre o homem, né? O destruidor da natureza, e a floresta, né? A ganância econômica das plantações de cacau, né? E a destruição das florestas para o cultivo do cacau. Olha que delícia, né? A manhã de sol dourava os cocos,
ainda verde dos cacaueiros. O Coronel Horácio, olha aí. Olha o personagemzão aí, épico, né? O latifundiário coronel. E andando devagar entre as árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas, né? Aquela roça dava seus primeiros frutos. Cacaueiro jovem de 5 anos. Antes ali também fora a mata, igualmente misteriosa e amedrontadora. Ele, o coronel, a varara com os seus homens e com o fogo, com os facões, os machados e as foices, derrubar as grandes árvores, jogara para longe as onças e as assombrações, né? Depois fora o plantio das roças, cuidadosamente feito, né? Para que maiores fossem as colheitas. Então você está vendo aí esse choque, né, entre o humano destruidor, né, da floresta, da mata, né, chama mata, né? E aí a fauna e flora vai embora, que é preciso plantar as grandes roças de cacau, né? Então você vê como é interessante, um fragmento mínimo, né, um parágrafo, mas ele entrega essa destruição da natureza, né? Então na obra dele já vem essa preocupação com a destruição da mata e dos animais, né? Ele diz aí as onças, né? E vem uma coisa de mistério da mata, que são as assombrações, né? Interessante, né? É uma obra muito interessante, é rica, muito rica. É um romance relativamente pequeno, médio, mas é a melhor obra dele. Bem mais burilada, né, da linguagem, né? Aproxima bem o homem da força da natureza, né? E da destruição também. Então vamos ver aqui, olha a questão aí. O parágrafo apresenta um tom épico. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Porque o épico, ele mistura a tragédia, né? Mistura história, o ciclo econômico do cacau, né? Muita violência, os coronéis brigando, né, com jagunços pela posse de mais terras, né? Desbravando, né, para o cultivo do cacau. Então o aluno não perde essa pista aí, né? Que mais ou menos umas 5 grandes obras, né, romance do Jorge Amado, estão dentro dessa linha, né, temática do cacau, as terras do cacau. Aí entra tudo, violência de todo jeito, jagunços armados, quem tiver na frente vai, né? Queima das matas, né, para a produção do cacau. É exatamente o destino da destruição das matas e da violência entre os coronéis mesmo, né? Poceiros, né? É um tema muito forte, né? Essa literatura do romance de 30, ela vai se deslocando, né? Mas vez por outra a gente percebe essa intertextualidade entre os grandes romancistas de 30. Temáticas, né, da seca retirante, violência, corrupção. Aí vem o ciclo da seca, lá com Graciliano e Raquel. O ciclo da cana-de-açúcar, com
vários romances de José Lins do Rego e o Ciclo do Cacau, que é esse aqui do Jorge Amado, onde ele vai cruzando, né, temas comuns de todos os autores do chamado romance de 30, né, ou ainda romance regionalista de 30. E um dos maiores é esse aí. Um dos melhores romances é Terras, né, do Sem Fim. Bom, vamos voltar ao parágrafo. Então você está vendo aqui essa destruição das matas e a luta dos coronéis, né? Aqui ele cita o coronel Horácio, né, todo poderoso, né, latifundiário, né, que tem jagunços a serviço dele, né, tem tudo, né? E ele está fiscalizando as roças, né, do cacau, né? E ele vai apontando para a questão da destruição das matas, né? E os animais, afugentando os animais, né? Fogo, facão, machado, foice, né? Derrubar as grandes árvores. O problema é a colheita, o cacau. Aí vem, o parágrafo apresenta um tom épico sobre o desbravamento de terras próprias para o cultivo do cacau, porque, é para completar, lógico, né? Olha o porquê aí junto, né? Preservação não é, então a letra E já está fora. A letra D diz o homem conformado, corre não é destruição mesmo. É a letra C, né? É muito claro, né, na letra C. Indica o domínio, né, ou seja, destruição, né, do homem sobre a natureza. É exatamente isso aí. O parágrafo nos leva para essa compreensão. Tudo certinho? Não perder de vista esse tom épico, né? Terra do Sem Fim é uma epopeia, né, ligada ao cacau, onde envolve coronéis, né, violência, força, tragédia, né? Então é uma epopeia moderna, lógico, né? Claro, né? E tem mais essa aqui para a gente completar, né? VUF para os comentários críticos sobre o romance de 30. Aqui, romance de 30. Aí. Então, a década de 1930 dá lugar a uma renovação do regionalismo brasileiro. Por que renovação? Porque o regionalismo ele vem, né, lá do romantismo. E lá era muito descritivo, muito pitoresco, muitos costumes, né? Então aqui é uma renovação, associada sobretudo à ficção, né, nordestina. Gente, isso aqui é ver, não tem para onde, né? O outro item. Os romancistas de 30 mostram-se mais preocupados com o questionamento da realidade do que com inovações formais. Isso aí eles são clássicos nesse sentido. E isso é verdade, né? Eles não estão muito assim preocupado com essas inovações formais, não, né? Um dos temas da ficção de 30 diz respeito ao ciclo do cangaço. Né? Tá aí. Sendo o 15 de Raquel o melhor exemplo. Não, nada disso. O que é isso? Não é só cangaço. Tem seca, retirante. Então tem uma falha aqui. Não é isso aí. Aqui é falso, né? Um F aqui, não tem conversa.
O desenvolvimento da economia rural, com a crescente modernização dos meios de produção no campo, é um dos focos principais das narrativas de 30. Nada disso. Não. O que é isso? Deixa eu apagar aqui para a gente botar a canetinha que foi melhor. Aqui verdadeiro, aqui verdadeiro, aqui é falso, né? Aqui também é falso, claro, né? Não tem para onde, né? Alguns romances de 30, alguns, né? Olha aí, ó, mostram as primeiras consequências sociais do surgimento da industrialização. Foi no governo de Getúlio Vargas que isso explodiu, hein? Apontando o deslocamento da população, do campo para a cidade. Gente, isso é verdade. Então tá aí. Perfeito. Terceirão, ó, maravilha, excelente. Dá uma olhadinha com todo o cuidado aí e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera. Tchau, terceirão.